nosso colega, o Emerson, né, dentro do curso de modelo cíclico, né, ele usa o modelo cíclico, mas vai falar um pouco sobre o trabalho de pesquisa que ele está fazendo, nos dando essa dica aí do que ele anda desenvolvendo. E tem esse material aqui que eu vou pedir para o Denis colocar na rede, também colocar lá no link do curso, tá bom? Sem problema, tá? Obrigado. Beleza. Primeiro, eu vou comentar, antes de falar propriamente do meu trabalho, né, eu vou fazer uma introdução sobre terapêutica de campos na rede. Falar de maneira rapidamente, né, de maneira breve, né, do modelo de Gisborne-Landau, e aí depois efetivamente a gente vai usar a terapêutica de campos para tirar alguns valores de lá e números das coisas que aparecem. Bom, a primeira coisa é a definição de uma transição de fase de primeira ordem. A gente vai supor uma hamiltoniana do tipo meio de R0, que é uma função, vezes φ0 ao quadrado, mais 1/4, uma outra função 0, φ a quarta. Aqui φ é uma variável randômica qualquer. Tem material aqui. Aqui φ é uma variável randômica qualquer, vai ser um campo. Tal que o valor esperado de φ vai ser igual à magnetização, né? Aqui é apenas uma definição. E aí R0 é uma função na qual depende da temperatura T. E aí eu botei alguns gráficos de matemática, só para você ter uma ideia. Por exemplo, uma função U de φ que seja igual a 2φ² mais 4φ², tem esse comportamento aqui, né? Tipo como se fosse uma parábola. Observe que aqui o R é um valor positivo. Na verdade, a teoria de Gisborne-Landau diz que o R é uma função de t menos t0, onde t0 é um parâmetro. É um R de t menos t0. Onde aqui, então você vê, para temperaturas maiores que esse valor T0, a gente tem isso aqui positivo, que foi esse caso que eu plotei. Mas eu plotei também o caso em que você tem valores negativos. Tipo, uma função U de φ que seja menos 2φ² mais 4φ². Nesse caso, nós temos o seguinte comportamento. Temos uma curva assim, né? Isso aqui é o comportamento da função U. Isso aqui sugere uma queda de controle de simetria. Sugere, né? Então, basicamente, em um sítio, né? O que seria um sítio? Você pega um sal de cozinha, por exemplo, ele é composto de vários, digamos assim, cubos. Vai se somando. Cada cubo é chamado de sítio. Então, eu quero descrever, isso aqui é a teoria para um sítio desse. Daqui eu posso tirar a magnetização, suscetibilidade magnética, várias grandezas. Né? Então, isso aqui é a teoria para um sítio. Só que, claro, que um material tem N sítios. Né? Um cristal, né? Um estado sólido tem N sítios. Então, como ficaria essa teoria para N sítios? Foi o próximo passo. Né? A primeira coisa seria definir aqui, por exemplo, o campo calculado no iésimo sítio, o φ calculado em x, e observe que agora vai ter outros sítios aqui, né? Vai ter outros sítios aqui, né? Vai crescer aqui em x, y, z. Então, a primeira coisa é definir esse campo, essa variável aqui randômica, qualquer φ, calculado no sítio i, eu vou chamar de φi, tá? Só uma definição aí. E aí eu vou ter que definir uma espécie de gradiente discretizado. O gradiente discretizado vai ser uma coisa do tipo del em φ de xi vai ser igual a 1 sobre A. Aí o campo aqui, né, em xi mais A, na verdade xi mais mi, eu vou explicar aqui em mim, menos o campo em φ de xi. Isso aqui no fundo é uma diferença finita. Uma diferença finita. Então, quem é que seria o A? O A é a separação aqui entre dois pontos da rede. É o chamado parâmetro de rede. Então, isso aqui seria uma espécie de um gradiente. Né? Quem é que é Mi? Mi é um vetor que conecta
o sítio I ao sítio I mais 1, né, ao próximo sítio. E aí, se você tiver um espaço D-dimensional, né, o vetor μ, no fundo, ele é uma base que está em D dimensões, se você tiver um espaço D-dimensional. Bom, e aí, é claro, eu posso pegar, tomar o quadrado disso, aí o quadrado produziria uma coisa do tipo, se eu for somar para todos os sítios, em todas as direções, eu vou ter uma coisa assim, né? Se eu pegar o quadrado, eu vou ter a φ de xi mais μ, menos o φ de xi ao quadrado. E aí isso, né, nos remete à definição do quadrado do gradiente φ. Então, é só pegar essa diferença finita aqui, né, e levar ao quadrado. Então, tem uma coisa desse tipo. Então, a Hamiltoniana de um cristal que tem N sítios pode ser escrita assim, né? Isso é chamado Hamiltoniana de Gisburg-Landau, né? É uma coisa desse tipo. A elevado a D para assegurar a igualdade dimensional. A somatória de todos os sítios do seguinte valor, né? Meio, aqui o gradiente ao quadrado, mais meio da função R0, que depende da temperatura menos um certo parâmetro de temperatura T0, φi ao quadrado, mais um quarto da função U0, φ a 4. Então essa é a Hamiltoniana de Gisburg-Landau. Então percebam, a temperatura ela é introduzida nessa teoria desse coeficiente aqui, coeficiente de φ2. Em teoria quântica de campos é um pouco diferente. A gente vai introduzir a temperatura via compactificação, que é o que eu vou falar mais pra frente. Então essa é a Hamiltoniana de Gisburg-Landau. E aí, claro, né, isso aqui é definido em cada sítio. Mas só que quando esse parâmetro ele tende a zero, né, quando você está olhando de uma maneira global, digamos assim, isso aqui é muito pequeno. Então a gente pode fazer a formulação contínua. A formulação contínua disso, né, essa somatória vai sumir para virar uma integral. E eu vou ter a seguinte expressão, né, a formulação contínua, vou colocar só a parte final dela, tá? E além disso, né, o ponto xi vai virar ponto x. Mas a formulação contínua, né, Emerson? Ela poderia ser pensada se você começar a trabalhar no limite de grandes comprimentos de onda, né? Se o teu campo, se você for trabalhar agora, começar a considerar configurações de campo que tem um grande comprimento de onda, o comprimento de onda é muito maior do que o tamanho zero. Então você pode uma descrição. É melhor, exatamente. Então, nesse limite contínuo, esse campo φ, que era calculado antes de um ponto xi, agora ele vai ser simplesmente um φ de x. Tá? Roteirinho para vocês. Só um roteirinho, para cada um pegar o seu roteirinho. E aí, bom, eu posso definir a função de partição, né? A função de partição seria uma coisa do tipo integral aqui. Se eu tiver em D dimensões, vai ser uma coisa desse tipo aqui. Né? Aí aqui, ó, meio do gradiente, φ ao quadrado, mais a função R, a R0 que depende da temperatura menos o parâmetro de temperatura, aqui φ ao quadrado, mais o zero, φ a 4. Se eu pegar o meu sistema, que era, por exemplo, um cristal qualquer, colocar ele dentro de um campo magnético, aí eu tenho que acrescentar o termo aqui de campo magnético. Então essa seria a minha função de partição. E inspirado nessa função de partição, eu posso definir uma energia livre disso. A energia livre seria algo do tipo, vou representar a gama. Aqui eu vou dizer que o campo é a magnetização aí. Tá? Então a energia livre de Gibbs seria algo assim, a integral de dimensões de tudo isso que está aqui, só que onde tiver o campo φ, eu posso trocar pela magnetização. Né? Então ficaria algo tipo assim, né? Integral de dimensões vezes meio, gradiente da magnetização ao quadrado,
mais meio de R0 T menos T0, aí teria o termo de magnetização ao quadrado, mais o 0 sobre 4 vezes a magnetização a quarta. Mas por que definir uma energia livre disso? Porque a gente pode recuperar algumas quantidades. Por exemplo, você pode calcular o campo magnético a partir da energia livre de uma derivada com relação à magnetização. Isso produz campo magnético. Então, é instrutivo você definir uma energia livre, porque você pode calcular quantidades mensuráveis. E aí, bom, se a magnetização for constante, você observa que, se ela for constante, não vai ter esse termo de derivada aqui. E aí todos os termos aqui serão constantes. Então, eu posso fazer a integral, que vai dar o volume. Então, para o caso em que a magnetização ela é constante, eu tenho uma curva assim. Para o caso que a magnetização é constante, a energia livre de Gibbs por volume é uma coisa assim, meio de R0 T menos T0 magnetização ao quadrado mais 1 sobre 4 fatorial, aqui tinha um 2 fatorial, tá? 2 fatorial é 2, eu acabei não colocando 2 fatorial, mas era 2 fatorial, 4 fatorial, vezes o 0 m a quarta. Então veja, essa expressão aqui, ela define o que a gente chama de transição de fase de segunda ordem, né? Quando você tem um termo do tipo o 0 m a quarta. Mas a gente pode fazer uma ligeira mudança, a gente pode colocar um termo aqui tipo m a sexta, por exemplo, e aí isso vai definir uma transição de fase de primeira ordem, que é o próximo passo aqui. O nosso trabalho foi justamente analisar a transição de fase de primeira ordem, sob a perspectiva da teoria quântica de campos. Então eu posso fazer uma pequena mudança nisso, né? Então eu posso ter uma magnetização, uma energia livre de Gibbs por volume, que pode ser assim, meio de R0, T menos T0, mais 1, 4 fatorial, o 0 m a quarta, mais 1 sobre 6 fatorial, V0 m a sexta. Então aqui nós teríamos uma transição de fase de segunda ordem, e isso aqui, quando tem esse termo aqui, tipo V0 m a sexta, uma transição de fase de primeira ordem. E aí, só para ilustrar, né, quer dizer, eu plotei alguns gráficos aqui, que eu vou mostrar para vocês, e em seguida eu vou falar do nosso trabalho propriamente dito. Então, se você tiver a seguinte função, U de φ, como se fosse uma espécie de potencial, energia potencial, digamos assim, U de φ sendo 2φ quadrado menos 4φ a quarta mais 8φ a sexta. Por exemplo, como seria o gráfico disso? Seria de novo parecido com uma parábola, só que mais achatado, né? Seria uma coisa assim. Agora, se nós fizéssemos uma pequena mudança, por exemplo, uma energia do tipo U de φ sendo quase zero aqui, 10 a menos 12. 10 a menos 12, φ quadrado mais, menos, desculpa, 4φ a quarta, mais 8φ a sexta. Então, como ficaria a nossa curva? A nossa curva ficaria assim. Bem parecido, lembrando de novo uma região de quebra de simetria. Então, percebam uma coisa. Nesse caso aqui, eu estou assumindo que esse valor é positivo. O que significa? Significa que essa temperatura do meu modelo é maior que esse parâmetro T0. Agora, aqui, nesse caso, que lembra uma quebra de simetria, isso aqui é quase zero, esse termo aqui. O que significa que eu estou com uma temperatura que é quase igual a esse T0. Mas eu não plotei o gráfico de uma temperatura específica, chamada temperatura crítica. Na temperatura crítica é onde ocorre a transição de fase. As transições de primeira ordem, por exemplo, você tem em sistemas tipo líquido-gás. O líquido se transforma em gás, né? O gás se transforma em líquido, tem uma região de coexistência ali. Aqui numa transição de primeira ordem,
E naquela temperatura em que ocorre a transição líquido-gás, gás-líquido, aquela é chamada temperatura crítica. Na temperatura crítica, é como se essa curva aqui, ela sentasse, falando de uma maneira prosaica, né? É como se ela sentasse aqui em cima desse eixo. Então, quando aqui é uma temperatura T, né, no qual é igual a T0. Por quê? Porque está eliminando esse coeficiente aqui. Mas se eu tiver uma temperatura que é igual à temperatura crítica, essa curva é como se ela sentasse aqui, mais ou menos. Falando, né, prosaicamente, é como se ela sentasse aqui. Essa é a região T igual a TC. E toda essa teoria que a gente vai desenvolver, ela vai valer para regiões próximas dessa temperatura crítica. É a temperatura em que ocorre a transição de fase, né? Tipo, como eu já falei aqui, um líquido, né? Transformando em um gás e o gás em líquido. Os dois sistemas coexistem ali nessa temperatura. Então nós vamos analisar transições de fase de primeira ordem sobre a perspectiva 3 de campos nessa temperatura crítica aqui. Tá? É como se a curva ela sentasse, digamos assim, estivesse nessa região aqui, no qual a energia potencial, digamos assim, né, potencial efetivo, vai ser igual a zero. Então isso é o que é conhecido, né, nos livros. Só que o que não é conhecido é a abordagem da teoria quântica de campos para esses casos aqui. E nós vamos introduzir efeitos de compactificação espacial. Esse nosso sistema, a gente vai compactificar uma dimensão. Então o sistema que estava no espaço vai ser descrito, por exemplo, como se estivesse aqui dentro dessa sala, limitado ao teto e limitado ao chão. Isso vai ter uma compactificação. A gente vai fazer uma outra compactificação que é introduzir a temperatura, não no termo assim como é feito no modelo de Gordon-Landau, né? Mas a gente vai introduzir via compactificação dimensional. Então o próximo passo agora, né, é falar do nosso trabalho propriamente dito, que são os efeitos de campo magnético. A gente vai imaginar um sistema que vai estar sujeito a limitações espaciais, tipo no chão e aqui no teto, um sistema aqui dentro da sala. E esse sistema está sujeito também a um campo magnético. A gente vai colocar um campo magnético e vai ver como é que isso altera a transição de fase. Vamos tentar encontrar relações entre a temperatura de transição e esse tamanho. Será que tem alguma relação? A gente vai ver isso, tá? Então vamos lá. Bem, então, a primeira coisa que é o seguinte, a primeira coisa que eu vou falar é da compactificação, né? Eu vou usar aqui para frente uma teoria euclidiana. O tempo vai virar uma variável complexa e a gente vai usar D dimensões, D maiúsculo dimensões. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? A minha variedade vai ser escrita assim, né? Ela vai ter D dimensões espaciais e eu vou compactificar Dzinho dimensões. Então ela vai ser escrita assim, né? S1, D produto cartesiano com R, D menos Dzinho. O que significa? A minha teoria vai ser escrita em D dimensões, D maiúsculo dimensões espaciais. No formalismo de Matsubara, que ele coloca a temperatura, do campo, ele usa uma dimensão só. Ele faz uma compactificação. Mas aqui nós vamos fazer uma compactificação para introduzir a temperatura e vamos fazer decompactificações espaciais para limitar o nosso sistema. Se nós fizermos uma compactificação espacial, o limite do sistema, como eu já falei, aqui definido dentro da sala, né? Plano aqui, plano de cima, plano de baixo, o sistema está definido aqui. Se for uma compactificação espacial. Se forem duas, e aí nesse caso, uma compactificação representaria um fio, né? Uma certa largura L. Se nós fizermos duas compactificações, você já vai ter uma espécie de fio com seção quadrada. Compactifica em cima e embaixo, frente e atrás ali. Então nós teremos uma espécie de fio aqui com seção quadrada. E se fizermos mais uma compactificação espacial, nós teremos um grão. Compactifica em cima e embaixo, na frente e atrás e aqui dos lados. No nosso caso, a gente vai fazer uma compactificação aqui, que vai introduzir a temperatura, e outra espacial. Tá? Vamos descrever um fio sofrendo transição de fase de primeira ordem. É isso que nós vamos fazer. Bom, e aí, claro, tem que ter uma densidade hamiltoniana, né? Como eu falei para vocês, esse nosso sistema, que vai estar confinado espacialmente, a gente vai colocar ele dentro do campo magnético. Então, a gente vai colocar o campo magnético aqui na derivada, né? Então, vai virar uma derivada de Gauge. Então, vai ficar a hamiltoniana que nós vamos usar é essa aqui.
dmi, né, aqui contraído, o campo magnético está aqui dentro. Aí M0, φ ao quadrado, menos lambda sobre 4, φ à quarta, mais eta sobre 6, φ à sexta. Perceba que isso aqui vai escrever uma transição de primeira ordem por causa desse termo aqui. E aqui M0 é a massa a temperatura zero. Não tem temperatura nenhuma. É D, I, a φ está. Está faltando um φ está no primeiro terminho que eu. As duas derivadas. Obrigado. Nada. E então, fazendo isso, claro, né, eu esqueci de falar, a derivada covariante ela é definida assim. É a derivada ordinária em 10 dimensões. Isso aqui é tudo euclidiano, tá? Menos I é a minha externa. Esse é o potencial vetor que vai criar o campo magnético na direção Z. E ele é definido assim. Essa definição é baseada no artigo que saiu em 1997, do Lowry. Foi no PRL. Foi no PRL do Lowry em 1997. Aí introduz o gauge que eu vou colocar agora. Ele é uma coisa assim. Certo? A componente Y do gauge vai ser X vezes o campo magnético. E depois é 0, 0, 0. Claro, estou usando 10 dimensões, já vai ter sempre 0. Isso, né, no momento que você toma um rotacional aqui, isso produz um campo magnético na direção Z, que é o que nós queríamos. A gente formulou o problema para isso, né? Um campo magnético no nosso sistema na direção Z, e isso é produzido como? Com esse gauge aqui. Bom, então fazendo isso, né? Aí, veja, eu vou querer introduzir depois efeitos de temperatura aqui nessa massa, efeitos de compartição espacial, efeitos de campo magnético. Então, vou precisar do propagador de Feynman para fazer correções aqui. E como calcular o propagador de Feynman? Esse é outro problema que nós nos deparamos. Como calcular o propagador de Feynman nessa teoria, né? Veja. A Hamiltoniana, a gente pode escrever ela assim. A integral de dimensões. A gente pode colocar, arrumando os termos, φ vezes um operador vezes o φ, aqui com menos. Isso é possível de fazer eu tenho que pegar isso aqui e colocar aqui dentro, né? É a densidade hamiltoniana, integrar no espaço, a roteira hamiltoniana. E a gente pode fazer alguma integral por partes e matematizar o problema assim. Por quê? Qual é a conveniência? A conveniência é o seguinte, esse operador D, ele é dado por aqui o Laplaciano, menos 2i ômega x del y. Quem é ômega? Ômega é o campo magnético vezes a carga E que aparece na derivada de gauge. E aí a gente deu um nome para isso, né? Chamado frequência cíclica. O E vezes o campo magnético que chamou de ômega. Então, esse D é esse operador, mas está faltando mais uma parte dele. Menos ômega quadrado, x ao quadrado, menos m0 quadrado. Então, a gente pode fazer o seguinte, né? Faz essa somatória aqui, abre esses termos, integra por partes, ganha menos, deixa o problema matematizado assim, sendo que esse operador é dado por isso. Por quê? Qual é a conveniência? A conveniência é que existe um teorema da física matemática que fala que as funções de Green de determinado operador é a somatória das autofunções complexo conjugado pelo autovalor. Então, eu tenho um operador, eu posso pegar esse operador D, aplicar numa autofunção, obter um autovalor, né? Obter as autofunções, depois eu volto para cá, uso o teorema da física matemática, encontro o propagador de Feynman, e daqui eu faço as correções para introduzir a massa, para introduzir a temperatura, e compartição espacial, efeitos de campo magnético. Então toda a conta, né, quer dizer, era para achar o propagador, usando o teorema da física matemática. E foi isso que nós fizemos. E obtemos o seguinte valor para esse propagador. Essa equação diferencial aí, no momento em que eu vou colocar, no momento em que eu pego esse operador aqui, né, coloco na outra função, eu aplico o processo de separação de variáveis, não tenho uma equação diferencial tipo Hermite. Aí faço umas manipulações, né, chego numa solução
que é a seguinte, eu não vou colocar aqui explicitamente, tá? Mas não vou fazer esse processo de separação de variáveis, eu vou colocar só o resultado. Olha lá. O propagador é uma coisa do tipo, claro, calculado em R, nós encontramos o seguinte valor. A integral aqui vai ser em D menos 2 dimensões. 2πd menos 2. O campo magnético ele rouba 2 dimensões do nosso problema quando a gente faz isso. O campo magnético rouba 2 dimensões. E aí a gente fica com uma coisa assim. Integral dpy, aqui o campo magnético, que é a carga vezes o valor do campo magnético, essencialmente isso aqui é o campo magnético. E aqui, com a somatória de todos os L's, que isso sai da equação diferencial, tipo o limite das autofunções. As autofunções são coisas assim, né? Que se vezes o complexo conjugado, aí L, py, k, aqui calculado em R, aqui calculado em R', dividido pelo alto valor. O alto valor, nós encontramos os autovalores próprios do oscilador harmônico. 2L mais 1 ômega mais N0 ao quadrado. Então percebam, esses L's são chamados níveis de Landau. Esses L's aqui que aparecem, ele sai da equação diferencial, quando eu resolvo essa equação diferencial aqui, colocando o método de separação de variáveis, aí tem uns truques, né? A gente tem esse propagador aqui. No espaço dos momentos, aí ele fica assim. Ah, desculpa, faltou falar quem é a autofunção. A autofunção L, py, de k, isso calculado no vetor R, essa autofunção é uma coisa 1 sobre 2, L fatorial, vezes integral em dpy, vezes o campo magnético, essencialmente, né? Somatória em L, que é essa somatória lá. Desculpa, eu acabei copiando a expressão errada. É quase isso, é 1 sobre 2, L fatorial dentro da raiz. Aqui vai ter o campo magnético sobre π elevado a 1/4. Exponencial de I, K, Z. Já vou falar quem é o Z. Vezes a exponencial de menos ômega, campo magnético, né? X menos py ao quadrado. Vezes o polinômio de Hermite aqui de ordem L, que depende da raiz do campo magnético, x menos py. Então essas são as autofunções que nós obtemos resolvendo o problema. Esse aqui no fundo é o problema de distúrbio de ouvido, né? Então essa é a autofunção que nós obtemos, colocamos aqui, fazemos as integrais e obtemos o seguinte propagador no espaço dos momentos. O propagador é o seguinte, é um G que depende de K, ômega, somatório em todos os níveis de Landau, do campo magnético sobre K quadrado mais 2L mais 1 vezes o campo magnético mais M0 quadrado. Então esse foi o propagador que nós obtemos de um sistema que está dentro de um campo magnético, né, um sistema D-dimensional. E observe uma coisa, nós já estamos em D dimensões. Esse vetor Z ele é definido em D menos 2 dimensões. Porque aqui está, digamos assim, o QY e tem o QX também que eu já fiz usando uma integral gaussiana. Então esse é o propagador. Como nós temos o propagador, agora calcular as correções é fácil, entre aspas. Fácil entre aspas. Mas é trabalhoso. É extremamente trabalhoso. Então o próximo passo é mostrar as correções, eu já vou falar para vocês rapidamente, e aí já vou partir para os resultados que nós fizemos. Bem, observe agora. Agora eu vou aplicar o formalismo das compactificações. Primeiro, quando eu faço a expansão aqui, né? Isso aqui não está compactificado ainda.
Eu tenho uma integral d menos 2 dimensional para fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a compartificação para introduzir a temperatura. O dk tilde, digamos assim, sobre 2π vai ser transformado em uma somatória. Esse é o formalismo do tempo imaginário, formalismo de Matsubara, né? Vai ficar 1 sobre beta, somatório de n tal, de menos infinito a mais infinito. Aí você compartilha uma dimensão espacial aqui é o tempo imaginário, né? E aqui a temperatura aparece aqui, né? Beta 1 sobre kt. Então aqui tem uma compartificação. A outra, isso aqui é o formalismo de Matsubara, né? Em 1955, um artigo que ele fez. A outra é a compartificação espacial. Eu vou compartificar uma dimensão espacial, vai ser 2π, né? O dkx sobre 2π vai ser transformado em 1 sobre L, onde L são dois planos, é a separação de dois planos paralelos, que vem o teto e o chão. 1 sobre L, somatória de nx de menos infinito a mais infinito. É isso que nós vamos fazer. E aí os K's adquirem o seguinte valor, né? O K tal, que antes era contínuo, vai virar agora discreto, vai ficar 2π n tal sobre beta. Só que eu quero colocar efeitos de potencial químico também. Certo? Então, para colocar efeito de potencial químico, vai ficar menos de μ. μ é o potencial químico. E além disso, o Kx vai ficar assim. O Kx vai ficar 2π nx sobre L. Com essas mudanças, eu efetivamente faço, né, as compartificações. Então, eu estava em d dimensões, d maiúsculo. Aí eu faço duas compartificações e vou ficar em d menos dzinho dimensões. Por quê, né? Porque é o seguinte, existe tem um artigo, acho que de 1974, do Coleman e Weinberg, de 1974, que ele fala o seguinte: o potencial efetivo, todas as correções dele, elas são dadas pela seguinte fórmula, né? Derivada com relação ao campo clássico aqui, quando o campo clássico é igual a zero, isso é igual a massa com todas as correções. M ao quadrado, as correções de temperatura, de potencial químico, de tamanho infinito, campo magnético, etc. Isso aqui é 1974, é um artigo do Weinberg e Coleman. Então, a princípio, você teria que considerar todos os diagramas de Feynman, né? Calcular o potencial efetivo devido a todos os diagramas de Feynman, tomar a segunda derivada, e isso seria igual a massa totalmente corrigida. Mas essa conta é intratável, porque tem infinitos diagramas. Então, para restringir, nós usamos dois diagramas só. Que eu vou colocar aqui os diagramas que nós calculamos as correções. Os diagramas que nós usamos foram o Tadpole, aqui, né? 4 pontos aqui no verso, e o Choice String, como se fosse assim. Aqui são 6 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 4. Essa é a nossa restrição. Nós só vamos usar a correção desses dois diagramas aqui. Porque aqui seria a contribuição de todos os infinitos diagramas. Mas é intratável, né? Então, para restringir, nós usamos esses dois diagramas, o Tadpole e o Choice String. E aí calculamos as correções. Só vou colocar o resultado aqui. Primeiro, o Tadpole. Qual é a contribuição que o campo magnético dá para esse termo de massa? Ó. A contribuição do campo magnético, o potencial químico e a classificação espacial. Bom, usando lá a fórmula do Coleman e Weinberg, a gente tem uma coisa desse tipo aqui, que fizeram o campo clássico. É a somatória em S, de 1 até infinito, de menos 1 elevado a S mais 1. Essa é a equação número 20 lá do manuscrito. 2S, aqui o campo magnético, ômega, menos lambda, π0 ao quadrado, 2π elevado a d menos 2, vezes a somatória em L, no
de Landau. E aqui o propagador. D menos 2 dimensões. K sobre aqui K quadrado mais. Bom, aqui vem os níveis de Landau, né? 2L mais 1, campo magnético, mais M0 quadrado. E aí nessa elevado a S. Aí nessa equação, número 20, eu só chamei isso aqui de ML, só para não ficar escrevendo. ML é o quadrado. Então veja, essa aqui é a expressão que eu tenho que fazer. Para o caso do diagrama tipo 3 de fogo, o S é igual a 1. Para o caso de um diagrama short string, né, tipo corda de sapato, né, cabeça de sapato, são dois loops, então S é igual a 2. Então, essencialmente é isso. Para o diagrama 3 de fogo, S é igual a 1. Para short string, S é igual a 2. Então essa conta foi feita. Observe que aqui está em D menos 2 dimensões. Eu vou compactificar uma. Aí vai introduzir a temperatura. Depois eu vou compactificar outra. Vai introduzir a compactificação espacial. Então fazendo isso, no fundo vai aparecer aqui um beta, 1 sobre beta, somatório em N tal. Por quê? Porque uma dessas dimensões é o catal. Vai aparecer um sobre beta somatório. Vamos compactificar assim. Depois vai aparecer 1 sobre L, somatório em NX, menos infinito, mais infinito. Por quê? Porque numa dessas integrais aqui, aparece um dkx. E aí a gente vai manipulando, faz essa integral, usa o processo de regularização dimensional. E aí vai mexendo, dá algumas coisas estranhas, eu só vou colocar o resultado final aqui. O resultado final é o seguinte. Quer dizer, não estranho, ele não algumas coisas complicadas de se mexer analiticamente. O resultado final é o seguinte, depois que nós fazemos essa compactificação aqui dentro, né, a gente encontra o seguinte valor. Onde fizer, esse aqui é o potencial efetivo do diagrama TED-POL, vai ser uma coisa do tipo somatório em S, está dado na equação 23, né? Aqui nos termos que envolvem o campo magnético, aqui 1 sobre beta L, veio daqui, do que eu já falei para vocês. Aqui vai aparecer a função gama de S menos D menos 4 sobre 2, vezes aqui umas somatórias. A somatória em L, a somatória em N tal e a somatória em NX. Todas de menos infinito a mais infinito. E aqui aparece o quê? Bom, aqui vai aparecer o seguinte. Vai aparecer uma tal que multiplica um N tal menos um certo valor aqui que eu não vou colocar, mais um AX que multiplica um NX ao quadrado mais uma constante. Então veja você, tudo isso elevado a D menos 4 sobre 2 menos S. D menos 4 sobre 2 menos S. Então veja você, tem um problema aqui que é com mexer nessas somatórias aqui, que elas vão de menos infinito a mais infinito. De coisas quadráticas nos números discretos elevado a uma potência. E aí, há mais ou menos uns 20 anos, né, tem um artigo no Journal Mathematical Physics que aparecem essas funções aí. E o nome do artigo, né, o primeiro autor é Kirsten. E lá no Kirsten ele usa umas expressões parecidas. E o nome dessas funções são funções de Epstein-Hurwitz. E a definição dela é justamente o que nós temos aqui. Está dado na equação 24 a definição geral, né? Quando você tem uma constante aqui, C quadrado. Essa função aqui, que varia de N1, N2, vai embora até chegar no último valor. Vem cá. Ela é definida assim, essa função. A1, N1 menos D1 ao quadrado, mais vai embora, até chegar no último valor, né?
AK, NK menos BK ao quadrado, mais uma constante. Tudo isso elevado a menos μ, isso é a função de zeta de Epstein-Berlitz. E aí então nós tivemos que matematizar o nosso problema com uma coisa assim. Aqui, de ordem K, aqui no nosso caso nós tínhamos apenas dois somatórios, de N tal e X. E aí fizemos, né, matematizamos isso, fomos buscar no Graph-Style algumas fórmulas que envolviam funções diversas. E aí chegamos no resultado final, que é o seguinte: a contribuição para o diagrama Tadpole é a seguinte contribuição, já com efeitos de, né, usando o clássico, né, já com efeitos de temperatura, comprimento compactificado, potencial químico, campo magnético, vai ser o seguinte. Faltou falar uma coisa, a gente vai querer tirar números aqui depois, plotar as coisas graficamente. Então, para você trabalhar numericamente, é melhor você definir quantidades adimensionais. E aí nós definimos algumas quantidades adimensionais. Por exemplo, constante de acoplamento adimensional, lambda sobre, está na página anterior, na equação 22. M0, 4 menos D. O eta adimensional é o eta anterior, M0, 6 menos 2D. Depois, temperatura crítica reduzida, é a temperatura por M0, adimensional. Depois, comprimento compactificado, né? O L, digamos assim, é o L a menos 1 sobre M0, o comprimento reduzido, que é adimensional. E potencial químico, que eu chamei de gama. Potencial químico é o potencial original, dividido por M0, e o campo magnético reduzido, o campo magnético mesmo de ômega, dividido por M0 quadrado. Com essas quantidades aqui, é muito melhor trabalhar, porque elas são adimensionais, gama, delta. Quem é gama? Essencialmente potencial químico. Quem é que é delta? Essencialmente campo magnético. Só que aqui é adimensional. Então fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil trabalhar numericamente. E aí nós chegamos na seguinte expressão, após mexermos aí na função zeta, né, usarmos formas do Graph-Stein, função diversa e tudo mais, usarmos o artigo Cristo, que tem formas interessantes lá também, nós chegamos no seguinte valor, eu vou colocar logo aqui. Equação 26. Menos lambda linha, campo magnético essencialmente, M0 quadrado, campo φ0 quadrado, claro, tem que tomar depois a derivada com relação a ele, né, que é a derivada do potencial efetivo com relação a ele, vezes, dividido aqui por 2, aqui são os termos numéricos, 2π, d menos 2 sobre 2, vezes um K no todo. Um K que depende de φ0, C, comprimento, potencial químico, campo magnético. Por que eu coloquei esse K? Porque é muito grande para reduzir. Quem seria esse K torto aí? Esse K, ele é dado pela equação 27, que é gigantesca aí, você está vendo, né? Somatório em L, aí depois somatório em N. Observe que agora N vai de 1 a infinito, não mais de menos infinito a mais infinito, justamente usando algumas propriedades das funções diversas e o artigo do Kirsten. Aqui envolve termos de cosseno hiperbólico, de gama, N sobre T. Aí tem outros termos, a gente não deixa essa fórmula ser. Mas veja só, que eu quero mostrar para você o seguinte: por que é importante definir quantidades adimensionais? Porque aparece aqui coisa do tipo cosseno hiperbólico de temperatura e potencial químico. Mas aqui gama não tem dimensão. A temperatura reduzida não tem dimensão. N é um número natural, né? Então isso aqui já dá para plotar. Basta escolher valores para gama e T. Ou variar N de 1 até não sei quanto, escolher um valor para gama e aí eu obtenho T, a variação de T, né, numericamente. Então foi isso que nós fizemos aqui. E aqui perceba que tem uma linha aqui, o linha. Por que tem o linha? Porque se você for observar a forma geral das equações da função zeta, na equação 25, a forma geral
É isso aqui, e isso pode ser matematizado, e aparece coisa assim. Depois que você matematiza algumas relações, aparece coisa do tipo gama n menos 1 sobre gama de n. Muito bem. Quem é que é I menos 1? I menos 1, essencialmente, I menos 1 é S menos D menos 4 sobre 2. Menos 1. Agora perceba, se nós estivermos em 4 dimensões, que é o limite no final que eu vou tomar, em 4 dimensões, é igual a 4, o que significa 4 dimensões? Compartilha uma, temperatura, sobra 3. Compartilhei mais uma, então eu pego o teu sistema e deixa confinado, plano de cima e plano de baixo. Então nós temos um filme aquecido, em 4 dimensões, um filme aquecido. Só que aqui, depois que você matematiza as funções zeta, aparece coisa assim. Essas gamas mais termos finitos. E por que nesse argumento, por que é ruim? Porque para o diagrama tese-polo, S é igual a 1. S igual a 1 vai dar 1 menos 1, tá bom. E D menos 4, né? Quer dizer, se eu tiver em 4 dimensões, vai dar 0. Então aqui no fundo é gama de 0. Gama de 0 diverge. Então a gente fez aquele processo de renormalização por subtração. Então não consideramos esses termos. Por isso que eu coloquei uma linha aqui, que é para dizer que já é o potencial normalizado, renormalizado. Tá? Justamente porque aparece termos divergentes, mas termos finitos. Então tá, chegamos nessa expressão aqui, multiplicado por esse K. O K é uma expressão imensa, que logo cosseno hiperbólico, nós colocamos na equação 27. E aí, basta calcular agora a contribuição para o show string. Eu só vou colocar o resultado final para discutir o que nós encontramos de novo. Quer dizer, tudo isso aqui já é novo de resultado, mas nós resolvemos numericamente essas expressões. Porque não dá para mexer analiticamente, tirar número daqui não dá mais. E aí então, calculando a contribuição para o diagrama show string, nós encontramos os seguintes valores. Está aí na equação 29, né? Vou colocar o 2 aqui, que é para dizer que é o diagrama show string. Já, né, o diagrama dependente de temperatura, né, zero porque ele vai ser derivado, mas temperatura, comprimento, potencial químico, campo magnético, nós encontramos a seguinte expressão: etalinha vezes campo magnético ao quadrado, M0 quadrado, vezes o φ0, é o campo clássico ao quadrado, sobre 4, aqui os fatores numéricos, 2π elevado a d menos 2, vezes esse k torto, só que ao quadrado, né? A coisa que envolve funções de Bessel. Aqui no meio tem funções de Bessel, joga em k também, né? São aquelas funções de Bessel que decrescem aqui exponencialmente. Só que ela é k ao quadrado. Dá para ver que é k ao quadrado porque no diagrama show string, que é esse aqui, tem 2 loops. Então o S vai ser 2. E aqui embaixo vai ter um termo do tipo a integral disso aqui ao quadrado. É ligeiramente mais complicado, mas dá para fazer também, né? Então encontramos coisas assim. Então resumindo, né, fazendo o resumo da ópera, digamos assim, já calculamos contribuições para o diagrama tipo tese-polo, contribuições para o diagrama tipo show string. Agora basta obter a massa corrigida, com efeito de temperatura, campo magnético, potencial químico e limitação espacial. Bom, então seria assim, né? A massa corrigida aqui por temperatura, tamanho finito, potencial químico, campo magnético, seria M0 mais as correções, sigma. Essas correções sigma aqui estariam a princípio todos os diagramas, mas nós só calculamos correção de 2. Tese-polo show string. Essas correções foram calculadas. Aí eu posso dividir tudo por M0 e vou obter o seguinte valor. Vou obter o seguinte valor: 1 menos lambda linha, aqui delta, 2π elevado a d menos 2 sobre 2,
aqui a função, que envolve função de Bessel, cossenos hiperbólicos, mais etaninha, campo magnético ao quadrado, 2 sobre 2π elevado a d menos 2, vezes a função que envolve a função de Bessel e campo magnético, só que aqui ela está ao quadrado. E aí veja só, como eu compartilhei duas dimensões, o nosso sistema, que a princípio estava no espaço, foi reduzido. Chão, terra, né? E aí eu compartilhei uma dimensão, coloquei a temperatura, então significa um sistema aqui dentro da sala, limitado e aquecido. Um filme, né? Um filme aquecido. Tá bom. Só que conforme você vai baixando a temperatura, tipo, você tem um filme e vai jogando nitrogênio líquido e ele vai esfriando, vai baixar a temperatura de tal forma que o potencial dele chega nessa região aqui, quase sentando na curva. Então ele se aproxima da região de quebra de simetria. Então, como eu tenho um potencial, tipo, se você for observar na minha equação 31, meu potencial que eu tenho é alguma coisa tipo assim, m quadrado, aqui já corrigido, aqui o campo ao quadrado, a menos lambda linha sobre 4 vezes φ, a quarta, mais eta linha sobre 6π a sexta. Então veja você, nós temos essa expressão aqui para a massa. Tá bom, mas eu quero saber como é que a temperatura crítica varia com relação a esse L. A temperatura de transição desse material que eu tenho, desse filme. Pode ser um filme supercondutor, por exemplo. Então, como é que varia o T com relação ao L, né, a largura dos planos que eu estou considerando? E eu tenho essa equação aqui, o potencial, quando você baixa muito a temperatura e ele se aproxima da quebra de simetria, é como se ele sentasse, né, digamos assim, na abscissa aqui, no φ. Então, o que é que eu faço? Eu resolvo uma equação com u igual a zero. Eu pego essa equação polinomial, resolvo ela com igual a zero, e eu obtenho uma relação de recorrência, que é dada na equação 32. A relação é a seguinte: m ao quadrado, esse m que está aparecendo aqui, ele é uma coisa, temperatura, mas não qualquer temperatura, temperatura crítica, porque agora, quando você baixou a temperatura do seu sistema, ele está próximo da quebra de simetria. Então, o m que depende da temperatura crítica, que tem efeitos de comprimento, né, potencial químico e campo magnético, nós obtemos a seguinte equação, bastante simplória. Aqui já é a constante sem dimensão. 32 é a linha. Então veja você, eu tenho uma equação que relaciona esse parâmetro de massa aqui, que envolve as temperaturas, as correções, quando ele quebra a simetria, quando ele está numa temperatura muito baixa, na temperatura de transição, quando a curva ela senta, digamos assim, aqui. E eu tenho uma outra equação para M, via teoria quântica de campos, fazendo as correções dos propagadores. Então eu posso igualar aqui. Aqui é m quadrado, desculpa, tá? Então eu posso igualar essa expressão com essa e resolver numericamente. Achar uma solução que envolva a temperatura crítica com relação a esses parâmetros aqui. Porque aqui envolve a função de Bessel, enfim, cossenos hiperbólicos e tudo mais. A expressão que nós chegamos, na expressão numérica, eu vou colocar aqui e vou interpretar os resultados, né? E aí a gente termina o seminário. As expressões numéricas foram as seguintes. Colocamos lá no matemática. Aqui, inverso do comprimento, né? Lembra que do psi, ele é L menos 1 sobre M0. Então, essencialmente, é 1 sobre L, inverso do comprimento. E aqui a temperatura crítica. Temperatura no qual o corpo está sofrendo transição de fase. Nós chegamos nas seguintes curvas. Uma coisa assim. Isso aqui para um potencial químico tipo 0. Sem potencial químico. Aqui para um potencial químico geralmente diferente, eu acho que 0,5. 0,5, eu acho. E aqui, mas perceba que a curva ela vai encostando aqui. Depois, para
um outro valor de potencial químico, uma coisa assim. O que eu quero chamar a atenção para você é esse comportamento bem aqui. Perceba, existe um epsilon máximo. E aqui nós colocamos um campo magnético igual a 1,5. 1,5. Escolhemos um valor para plotar. Existe um psi máximo, que independe do potencial químico. Todos precisam do máximo que tem isso aqui. O que significa psi máximo? Significa comprimento mínimo. Então não é qualquer tamanho que vai ter a transição de fase, tem um tamanho mínimo. Quando você está com um campo magnético no seu filme, digamos assim, um filme de largura L, quando você coloca um campo magnético aqui, né? Não é qualquer valor de L, você não pode colocar tão fino quanto você queira. Existe um valor mínimo, que significa que se máximo, existe um valor mínimo, tal que a transição ela pode ocorrer. Certo? Não é qualquer valor. Então, e aí uma coisa mais tão curiosa quanto, é que se você plotar com diferentes campos magnéticos, como nós fizemos aqui, por exemplo, para um campo magnético mais forte, aqui foi 1,5, tá? Campo magnético igual a 1,5. Aqui campo magnético um pouco mais fraco, igual a 0,5. E perceba uma coisa, aqui são potenciais químicos diferentes. Então, o que significa fisicamente isso? Você pega um filme supercondutor, né, vai abaixando a temperatura até chegar na região de transição, temperatura de transição, pode ser um filme de nióbio e alguma coisa. E você pega um outro filme, de um outro material, nióbio com outra liga, sei lá, titânio. E aí você coloca debaixo do mesmo campo magnético, 1,5. Coloca os dois filmes supercondutores e coloca a mesma temperatura. Você chega à conclusão que como que C é máximo e ele independe do potencial químico, ou seja, independe da liga, tanto faz você ter um filme de nióbio com titânio e outro filme, eles vão ter sempre a mesma largura. Porque o comprimento mínimo independe do potencial químico, porque as curvas com potenciais químicos diferentes, elas convergem para o mesmo valor. Isso foi o que as equações mostraram. Então, se você tiver um filme supercondutor... Mas, Fred, só uma perguntinha. Uhum. Isso aí você está fazendo uma aproximação. Você considerou dois diagramas? Exposure trees, né? Essa aproximação. Isso. A questão seria saber, os diagramas que você não considerou, que podem não ser relevantes para esse nível perturbativo, mas se esse resultado é universal, no sentido de que, se você considerasse diagramas de ordem superior, ou outros diagramas... Qual contribuição produziria? Se de repente passa a ter essa dependência do potencial químico ou não. Essa pergunta, eu não tenho como responder agora, porque eu não calculo os outros diagramas. Mas é extremamente relevante essa pergunta. Nessa nossa aproximação, nós chegamos nesse resultado, né? Se você pegar filme supercondutor de um material, filme supercondutor de outro, colocar o mesmo campo magnético aqui, ele não pode ter a largura que ele quiser, não pode ir a zero. E vai chegar um momento que eles vão ter a largura mínima. Isso eu concordo, isso eu acho razoável, sabe por quê? Porque o que significa a transição de fase de um sistema? No momento da transição de fase do sistema, ele desenvolve correlações de longo alcance. Se o comprimento for pequeno demais, o sistema não vai poder estabelecer as correlações que ele precisa, porque quando você tem a transição de fase, justamente você tem invariância de escala, o teu sistema começa a ter correlações que são muito grandes, é o que dá invariância de escala do teu sistema. Se o sistema é pequeno demais, ele não consegue fazer as correlações que ele precisa para ter a transição de fase. Então, eu acho que fisicamente é bastante razoável, assim, é muito certo que vocês obtiveram, que deva haver um comprimento mínimo. Abaixo desse comprimento, o sistema não vai conseguir... A conexão, ele não vai conseguir fazer a correlação para poder fazer a transição de fase. Isso eu entendo perfeitamente. A única questão que eu estava querendo saber melhor era a questão do potencial químico. Não depender do potencial químico, se isso é um resultado assim, de aproximação, ou se vocês podem também estipular esse resultado para, em geral. Não, a gente estipula em geral, certo, porque as funções diversas, elas adquirem um comportamento que é menos KZ, alguma coisa desse tipo, sobre raiz, 2πz. Isso, ela está assim, acentuaticamente a função diversa. Então,
a gente usa esse argumento para demonstrar, e aí você tem aquele K que envolve funções de Bessel, cossenos hiperbólicos. Nós usamos esse argumento e outros, né, para demonstrar que esse K não depende do gama. O gama ele é cancelado. Pois é, isso é interessante. Então, né, quer dizer, isso aqui está corroborando o que nós tiramos analiticamente. Eu queria ver. Então, vocês têm um argumento analítico. Tem um argumento. Esse trabalho faz 15 dias que ele saiu na Physics Letters A. Tem mais ou menos 15 dias. Lá a gente demonstra, né, fala com a expansão do Gini, mostra que ele independe do gama. E aí, então, isso aqui está corroborando, né, o que nós achamos analiticamente. Mas a pergunta seria, não sei, né, se eu considerasse outros diagramas, será que essa identidade se preservaria? Pois é, não entendi. Realmente... E a outra coisa que eu queria saber também é, quando a gente calcula o potencial, por exemplo, você quer calcular a massa olhando as correções ao potencial efetivo, quando o teu potencial efetivo ele vai ser polinomial, por exemplo, na magnetização. Então você considerou os tag-poles, você na verdade considerou os dois tag-poles que corrigem a função de dois pontos. Aqui o primeiro diagrama ele tem duas pernas externas e o loop, e o segundo diagrama tem duas pernas externas e os dois loops ali. Agora, por que é que você, para saber as correções de massa, porque se você fizer correções de massa que envolvam correções às funções de 4 pontos, as funções de 4 pontos, quando você deriva, né, o teu potencial efetivo, se você expande o teu potencial efetivo em torno do mínimo, a função de 4 pontos ela também pode contribuir para o termo de massa. Então, a minha pergunta é, por que você lê a correção de massa, tem certeza que você consegue isolar toda a correção de massa só na função de 2 pontos e não tem contribuição vindo da função de 4 pontos, por exemplo? Bom, quando a gente escreve o termo de massa, ele é proporcional a φ2, né? Isso, φ2, isso. Então, a princípio, a gente colocou todas as correções, nós concentramos as nossas forças em função de 2 pontos. Eles corrigiram o parâmetro M. Exatamente. A função de 4 pontos, a gente está fazendo um outro trabalho, que a tentativa é analisar a transição de fase, né, a influência do tamanho, no caso fermiônico. Sabe, porque é o seguinte, se você... Então, lá, no caso fermiônico, a gente está tentando fazer correções na função de 4 pontos. Entendi. Aqui foi só em 2. Não, sabe, porque é o seguinte, porque se você corrige o teu potencial efetivo, você introduziu correção de loop, significa que você mexeu no mínimo. Se você mexeu no mínimo, você tem que... Agora, depois que você fez as correções de loop, você deveria expandir o teu campo em torno desse mínimo. Então, quando você expande o termo quarto em torno do mínimo, ao elevar a quarta potência, como ele tem φ0, uma constante, mais o campo, você gera termo de massa. Você pode gerar uma potência quadrática. Então, a correção, se você tiver certeza que o teu mínimo não foi shiftado pelas correções que você calculou, tudo fica igual. Mas se a correção que você introduziu, ela shifta o mínimo do teu potencial, você tem que você tem que reexpandir o teu potencial. E quando você reexpande o teu potencial, aquilo que é quarto também dá uma contribuição quadrática. Então, além do M2, viria uma correção. Essa questão pode ser que essa correção que venha seja pequena demais. Sim. Mas, em princípio, formalmente falando, em princípio você precisaria calcular também o termo quarto, porque se o teu mínimo mudou, você tem que, a cada ordem perturbativa, você tem que refazer o teu mínimo. Né? Porque você zerou, você está em nome sem correção quântica, deleta, você minimizou, expande o campo quantiza. Quando você vai calcular as correções quânticas e joga as correções de um loop ou de 2 loops, as correções quânticas já mudaram o mínimo do teu potencial. Então, aquele potencial corrigido, ele já tem que ser agora, você tem que expandir o teu campo em torno do novo mínimo. Aí quando você reshifta o teu campo, você automaticamente o termo quarto, ele pode gerar uma correção quadrática também. Era essa a questão que estava colocando. Essa análise nós não calculamos, né? A função de 4 pontos. Tá certo. Então vocês calculam só a função de 2 pontos, né? Só a função de 2 pontos. E no caso fermiônico, vocês estão calculando a gente está na batalha. Tá certo. A função de 4 pontos.
É ótimo. Mas obrigado aí pela observação. Obrigado pelo seu seminário. Certamente a gente vai fazer essa discussão. Tá ótimo. O teu período de você já está na rede, né? Já, até mais ou menos 15 dias que ele foi. Tá ótimo, então depois a gente dá uma olhadinha na rede. Tá bom. Tá, obrigado, Emerson. Valeu. Obrigado, Tá ótimo. pessoal. Obrigado a você. Tá ótimo. O pessoal de Maranguá vai ficar feliz, saber o professor aí. Professor superstar. Ele, obrigado, tá?